Série que nós estamos pregando, esse já é o 8º sermão, o penúltimo, chama Os Últimos Tempos, é uma série sobre os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Se você está na igreja há algum tempo, você sabe, tem acompanhado isso, e nós vamos terminar no próximo domingo. Então estamos chegando ao final dessa série, esse é o penúltimo sermão sobre os últimos tempos. No domingo passado, o pastor Jailson nos lembrou os propósitos diferentes das parábolas que Jesus vem contando. Isto é, depois de passar a maior parte do capítulo 24 falando de coisas de forma profética, ele conta 4 parábolas, duas no final do 24 e 2 no início do 25. Então, a primeira parábola da figueira mostra que o tempo da vinda do Senhor Jesus é incerto. A segunda parábola, que foi exposta pelo nosso seminarista Matias, dos servos, mostra que às vezes Jesus vem antes do esperado e surpreende aqueles que não estão preparados. No domingo passado, o pastor Jailson falou sobre a parábola das virgens, que mostra que às vezes Deus vem depois do que alguns esperam e pega de surpresa aqueles que acabaram dormindo nessa espera, no caso, as virgens despreparadas. E hoje eu vou falar sobre a última dessas 4 parábolas, que é a parábola dos talentos, em que Jesus vai explicar como se espera. Como é que nós temos que esperar a sua volta? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude à medida que nós esperamos a sua volta? Bem, antes de entrar na parábola em si, eu quero lembrar a você que no Evangelho de Mateus, houve um momento interessante em que Jesus parece ter mudado a sua didática e passado a ensinar por parábolas, e os discípulos estranharam isso. Então no capítulo 13 de Mateus, eles perguntam para Jesus: por que você ensina por parábolas? Jesus, por que o Senhor nos ensina por parábolas? E aí Jesus dá uma resposta surpreendente. Ele não fala assim, é porque eu gosto de ilustrar, eu sou um bom pregador, eu sou um bom mestre, eu gosto de contar história porque história ilustra. Não é isso. No capítulo 13 ele diz que parábolas vão fazer uma coisa surpreendente. Parábolas gerariam divisão entre os ouvintes, dando mais entendimento a uns e obscurecendo o entendimento a outros. Então, as parábolas funcionam de certa maneira. Uma vez, pregando sobre esse texto de Mateus 13, eu ouvi uma ilustração do antigo puritano chamado Matthew Henry, e que ele usou uma figura fantástica das escrituras para ilustrar as parábolas. Ele diz que as parábolas eram semelhantes àquela nuvem que Deus colocou lá no deserto, quando o povo fugia do exército de Faraó e tinha que atravessar o Mar Vermelho. Diz o texto sagrado que Deus colocou uma nuvem, colocou algo espesso, que produzia trevas do lado dos egípcios e claridade do lado dos hebreus. A mesma coisa podia produzir trevas para um, claridade para outros. As parábolas são semelhantes. Elas produziam entendimento para uns e elas obscureciam para outros. E além disso, Jesus fala que aquele que tem pouco, até esse pouco lhe será tirado. A ideia de ser tirado pouco entendimento dos céticos é uma demonstração de que parábolas traziam coisas boas para o seu povo, mas de certa maneira juízo para aqueles que estavam junto de Jesus, mas que não se submeteram a Jesus. Então eu estou trazendo esse ensinamento agora, para que a gente volte para a parábola dos talentos e entenda que ela traz o mesmo princípio de juízo. Como a gente vai ler daqui a pouco, Jesus vai dizer: olha, até o pouco que alguns têm será tirado e dado para aqueles que têm muito. Parece uma desproporção, não é? Jesus não reparte igualmente para todos. Aqui é um Jesus que não seria considerado politicamente correto, mas ele vai nos explicar o propósito dele, de como ele pode recompensar em muito aqueles que se submetem ao seu direcionamento, às suas diretrizes, e por outro lado, ele alerta aqueles que têm sido negligentes para que sirvam. Então, eu quero tomar essa introdução para dizer que essa parábola vai dar, além das outras que nós já vimos, vai dar um alerta sobre como é que nós devemos viver escatologicamente. Eu não sei se você se lembra, nos primeiros sermões da série, eu disse assim: essa série não é para trazer curiosidades sobre escatologia para você, não é para interpretar textos que você nunca entendeu. Na verdade, é para ensinar como a perspectiva correta do futuro molda a postura sua no presente.
E eu quero que você entenda que aquilo que Jesus vai contar aqui na parábola é exatamente isso. É para moldar a sua postura agora, para que ela esteja em conformidade com o que vai acontecer lá na frente. No último sermão que eu preguei, foram 3 domingos atrás, eu disse que tem texto na Escritura que mostra que a vinda de Cristo está perto. Tem texto na Escritura que mostra que a vinda de Cristo está longe. Inclusive o nosso texto fala que a viagem que o dono vai assumir é demorada. Depois de muito tempo ele volta. Então a ideia é de que ela demora bastante tempo. E tem texto na Escritura que fala que ninguém sabe. Aí eu fiz a pergunta, então, está perto, está longe ou ninguém sabe? E a razão de eu ter feito essa pergunta é porque parecem 3 alternativas contraditórias, autoexcludentes. Porque se está perto não está longe, se está perto você tem uma noção. Se está longe não está perto e você tem uma noção. Se ninguém sabe, você não sabe se está perto ou está longe. Então, e aí? Mas as 3 coisas são proferidas por Jesus. As 3 coisas são ensinadas pelos apóstolos. Então, está perto, está longe, ninguém sabe. E eu disse os 3, por quê? Porque quando nós entendemos que a primeira vinda de Jesus, ela já é escatológica, então nós aguardamos a segunda vinda como se ela estivesse próxima, porque o fim já começou. Então está perto, perspectivamente. Isto é, levando em consideração o início da escatologia, está perto. Está longe porque coisas precisam acontecer antes. Isto é, Jesus deixa isso bem claro e o apóstolo Paulo também fala, olha, não se enganem dizendo que Jesus já chegou. Antes tem que acontecer isso, isso e aquilo. E ninguém sabe, porque sinais, eles alertam, mas eles não dizem exatamente quando vem. Sinais preparam você, mas não são sinais que dizem assim, volta de Jesus há 3 anos. Não é assim, não funciona desse jeito. Ninguém sabe. Agora, por que Jesus ensinaria 3 coisas aparentemente excludentes? Porque elas despertam reações distintas, eu disse, nesse último sermão que eu preguei. Reações distintas que são necessárias para gerar uma vida de equilíbrio. Eu falei que saber que está perto gera expectativa. Ninguém fica com expectativa quando vai acontecer daqui a 10 anos, não é? Você fala assim, eu vou fazer uma viagem daqui a 10 anos que vai ser fantástica. Você não fica curtindo ela agora, não é? Agora se eu falo assim, semana que vem, aí você curte. Perto gera expectativa. Longe, como eu vou falar hoje, gera serviço. Longe faz a gente entender que tem coisas para fazer. E ninguém sabe, gera vigilância. Então, eu quero tomar essa segunda parte e vou expandi-la, porque a gente já falou sobre vigilância em outros domingos. Eu falei, pastor Jailson falou, seminarista Matias falou. Jesus enfatiza muito vigilância nesse sermão. Mas nesse sermão escatológico, nesse discurso escatológico. Mas eu quero agora falar sobre serviço. Por isso que eu intitulei essa mensagem, quem tem talento, serve. Então abra por favor a sua Bíblia em Mateus 25, e eu vou ler dos versos 14 ao 30. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10,
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero começar a exposição dessa parábola perguntando a você o que é talento. E eu quero explicar algo muito curioso que eu aprendi essa semana estudando para essa mensagem. A palavra grega talanton, ela significa uma medida, uma quantidade de peso, uma medida de peso, e eles pesavam diferentes metais. Então, dizia respeito a dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Embora o grego talanton se refira à quantia de dinheiro, a palavra portuguesa, assim como no inglês e em outras línguas também, a palavra para talento, que a gente normalmente usa para se referir à aptidão natural que alguém tem, ela foi moldada por essa história. A palavra grega entrou no nosso vocabulário, talanton virou talento, porque talento diz respeito a desenvolver o seu potencial, que é exatamente o que essa parábola ensina. Cada um vai receber uma quantidade de dinheiro e tem que desenvolver correspondente ao que tem. Quem tem 5, ganhou 5. Quem tem 2, ganhou 2. E quem tinha 1, tinha que ganhar outro talento. Então, a palavra talento na nossa língua, ela nos dá um pouco de entendimento sobre o que essa parábola vai ensinar. Só que se eu dissesse, vamos falar de talentos que nós temos para doar a Deus ou entregar no serviço de Deus, eu perderia de vista algumas das coisas que são presentes no nosso mundo. Isto é, a secularização obscureceu o fato de que talento é recebido, portanto não é nosso. Aqui na história, eles recebem um dinheiro que não é deles. Não é interessante isso? Porque a maioria de nós, quando fala de talento, a gente fala de uma habilidade que nós temos. Aqui não. Nessa história, talento é uma coisa que não é sua, é do outro. Você administra, enquanto o outro não volta para receber de volta. Portanto, talento, no fundo, não é nosso. E por isso nós prestaremos conta quanto ao uso do mesmo. O que eu quero fazer então nessa mensagem? Eu quero resgatar o sentido daquilo que nos foi dado e dessa ideia de prestação de contas. Eu quero usar essa parábola como um exemplo de que o que nós temos, tudo que nós temos, inclusive o que nós chamamos de talentos, foram dados pelo Espírito de Deus a cada um de nós. E Deus vai pedir contas de cada coisa que nos foi entregue. Então eu quero resumir essa parábola em poucas palavras, e depois a gente vai tentar trazer algum entendimento teológico e prático sobre ela. Vamos lá. A parábola, em poucas palavras, seria assim. 3 tempos. Primeiro tem uma viagem. Um homem rico vai viajar e ele distribui os seus bens aos seus servos, que são administradores. Entenda aqui que servo é a palavra que nós traduziríamos literalmente por escravo. Mas esses escravos não são escravos naqueles moldes que a gente está acostumado a ver de filmes de escravidão racial. Esses eram escravos que na verdade trabalhavam com o dinheiro do seu senhor, pegando muito dinheiro. A parábola aqui usa talento, que é uma medida grandiosa de dinheiro. Tá? Eles recebem esse dinheiro para quê? Para administrá-lo e fazê-lo render. Então o primeiro momento da parábola é, ele vai fazer uma viagem. E nessa viagem, ele vai deixar com seus administradores e eles vão produzir mais riqueza para esse senhor. A ideia de viagem sempre era um longo tempo nas histórias de Jesus. Quando ele fala de alguém fazer uma viagem, ele quer dizer, vai levar um certo tempo. O segundo momento, os 3 servos saem daquela ordem, os 2 primeiros desenvolvem responsável e proporcionalmente. Isto é, com responsabilidade e proporcionalmente ao que eles receberam. Por quê? Na primeira distribuição do servo, você deve ter notado que o texto fala assim, que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Isso é uma coisa curiosa. O senhor daqueles servos, o homem rico, ele sabe que tem alguns que sabem fazer melhor com o dinheiro dele. Então ele dá 5 para esses, e dá 2 para esse, e dá 1 para aquele. E isso não é diminuí-los, porque ele espera de todos que produzam, não 5, mas proporcionalmente. Então é importante que a gente entenda que as habilidades, as capacidades dos servos na parábola, elas são diferentes. Mas Deus não espera a mesma quantidade fixa de dinheiro de cada um, e sim desenvolvimento
proporcional. Os dois primeiros são responsáveis, fazem isso, mas o terceiro servo não. O terceiro servo é negligente. Ele acaba agindo de forma medrosa. E com isso ele enterra o dinheiro. Porque enterrar o dinheiro era a maneira mais segura de você proteger. Bancos eram uma opção, os banqueiros são mencionados aqui na parábola, mas eles não eram a opção mais segura de guardar dinheiro. Guardar dinheiro se fazia embaixo da terra, esse era o cofre daqueles dias. Então, ele por medo coloca debaixo da terra. O terceiro momento da parábola, o dono de tudo volta, esse senhor volta e no seu retorno, 2 servos são recompensados por sua boa administração, e o outro marcado por medo e desonra, perde tudo. É importante que eu destaque para você aqui, o que fez o terceiro servo agir como ele agiu. Ele não agiu com segurança. Engraçado isso, porque ele fala assim, tive medo e coloquei debaixo da terra, está aqui o teu talento, e ele devolve. Mas o que nós chamamos de segurança, na parábola é chamado de medo. Você conhece pessoas que gostam de estar seguras nesta vida? Isso chama-se medo, biblicamente falando. Quem busca segurança aqui, tem medo. A parábola dá o nome certo para aquilo que nós buscamos aqui. E ele também, nós não temos qualquer indício de que ele teve inveja, porque o que recebeu, por ele ter recebido só 1, porque o que recebeu 2 não ficou com inveja de quem recebeu 5. A ideia era ficar contente com o privilégio dado pelo seu Senhor, de fazer o dinheiro dele render. Portanto, não há qualquer senso de inveja, mas desonra. Por que desonra? Porque ele fala uma coisa do seu Senhor que não é verdadeira. Ele fala assim, eu sabia que você colhe onde você não semeou. Não é verdade, por acaso ele pediu rendimento para aquele servo sem dar talento para ele? Ele havia recebido o investimento do seu Senhor. Mas ele tem uma visão tão negativa do seu Senhor que fala assim, não, eu sabia que o Senhor era muito severo. Sabia que o Senhor ia colher onde o Senhor não semeou. O Senhor ia pedir de onde o Senhor não deu. Mas olha só, ele não só desonrou o seu Senhor, ele foi inconsistente, não foi? Porque se ele sabia que Deus, que o dono era assim, então ele deveria ter investido e não guardado. Se o dono é tão cruel assim, ele devia ter feito render. E essa é a palavra do dono de todo o dinheiro no final da parábola. Ele fala assim, você sabia que eu era assim? Ele não está afirmando, ele está dizendo, é isso que você pensava de mim? Então pelo menos você devia ter colocado no banco, né? Assim rendia um pouco de dinheiro e você me devolveria com juros, isto é, com rendimento. Então, esse terceiro servo é colocado como um exemplo de negligência. E negligência na Escritura é tratada com rigor. Então eu quero agora explicar algumas coisas dessa parábola, para que depois a gente aplique para as nossas vidas. Primeira coisa, eu quero lembrar que esses 3 momentos que eu ilustrei são 3 marcos temporais. 3 marcos temporais, e os 3 têm a ver com escatologia. Primeiro, a viagem do homem rico e distribuição de bens aos servos diz respeito a Jesus Cristo subir aos céus. A sua ascensão é considerado parte da escatologia. Já é considerado o tempo chamado os últimos tempos. Os últimos dias, a última hora. A Bíblia trata assim. Quando ele sobe aos céus, como a gente leu em Efésios 4, ele o faz para mostrar que ele vai reinar sobre tudo, e ele está reinando sobre tudo, e ele vai trazer dons aos homens, para que a igreja cresça, e o seu reino se torne evidente. Então ele derrama dons aos homens, para que a igreja então manifeste esse crescimento, como a gente leu na liturgia em Efésios 4. Eu coloquei a passagem de Atos 2, porque Atos 2 é o famoso derramar do Espírito no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam lá perdidos porque Jesus subiu aos céus, mas eles lembraram que Jesus tinha dito para eles assim, eu vou subir, mas eu vou mandar um Consolador, e vocês vão receber dele poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, de maneira ampla. Então eles aguardam, e quando o Espírito é derramado sobre eles, eles começam o avanço do reino de Deus. Então, esse primeiro momento, representado por uma viagem do homem rico, e a distribuição de bens aos servos, é a primeira vinda. É a primeira vinda. Ele veio, conquistou as coisas, ele deu as riquezas aos seus servos e disse, agora fazei discípulos. Agora preguem o evangelho em todo mundo. E ele vai para a sua viagem.
O segundo momento é o que nós vivemos agora, que também é escatologia. Eu tenho lembrado a vocês, domingo após domingo, que escatologia não é só o finzinho que está lá na frente, que ainda não aconteceu, ou talvez esteja começando agora. Não, já começou e está acontecendo. E ele é chamado de um longo tempo. Longo tempo de ausência do dono e rentabilidade do dinheiro apontam para a ideia desse período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. E o reino avança. O reino avança. Lembra que nós falamos na segunda mensagem da série, aquele verso, o evangelho será pregado a todas as nações. Foi no final da segunda mensagem dessa série. E eu disse uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. Quando Jesus fala, e o evangelho será pregado a todas as nações, ele não está dando uma ordem. Ele não está dizendo assim, pregue. Não. Ele está dizendo, e vai crescer. É uma afirmação, não é uma ordem. Então, a ideia é que enquanto nós aguardamos a sua vinda, vai crescer. O reino irá crescer. E o terceiro momento, o retorno do homem e a prestação de contas, apontam para a segunda vinda e o juízo final. Então Jesus contou uma parábola simples, mas bastante ilustrativa, dos 3 momentos escatológicos que a gente tem ensinado aqui. Sua primeira vinda, o que ele conquista na sua cruz, ressurreição, ascensão. Depois o período em que nós permanecemos aqui até o seu retorno, e isso também é escatológico, até que ele venha e termine, consume todas as coisas. O que a gente aprende desses marcos temporais e dessa parábola? Eu quero que a gente reflita agora sobre algumas coisas preciosas que Deus nos ensina nessa parábola. Primeira coisa, Cristo confiou tesouros à igreja. Eu disse que talento representa muito dinheiro. É difícil dizer exatamente quanto que custava um talento, porque talento era literalmente uma medida de um ferro, né? Então podia ser de ouro, de prata, de cobre. Então dependendo do valor de cada metal, então o talento valia uma coisa diferente, óbvio, né? Mas existem alguns indícios em alguns lugares, escritos extra-bíblicos, que apontam para a ideia de que um talento era mais ou menos equivalente, em algumas regiões, a 6.000 denários. Para você entender, um denário era o dia de um trabalhador comum. 6.000 denários são 6.000 dias de trabalho. É mais ou menos 20 anos de um trabalhador comum. Então, cada talento representava 20 anos de salário mínimo, para usar a linguagem brasileira, tá bom? Contemporânea. Então eles não receberam pouco dinheiro. Um recebeu 1 talento, que era equivalente a 20 anos de salário mínimo. O outro recebeu 2, o outro recebeu 5. Eles não receberam pouco dinheiro, eles receberam uma quantia significativa. Servo não costuma guardar tanto dinheiro assim. Mas o Senhor confiou essa quantidade de dinheiro a eles. O que isso mostra? Quando Jesus descreve uma parábola em que ele é o homem rico que concede dinheiro aos seus servos, ele está dizendo, eu dei muito a vocês. Muito a vocês. E a Escritura exemplifica um pouco do que ele deu. O seu Espírito derramado a nós é a presença do próprio Deus no nosso interior. Quer riqueza maior do que essa? Os dons espirituais, nós lemos em Efésios 4, mas trata disso também em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e outros textos mais. São riquezas que o Senhor nos deu. São habilidades que o Espírito dá para gente como você e eu, para que nós sejamos bênção na vida de outro. Pensa bem, você, e eu não estou menosprezando você, eu estou dizendo o que você realmente é. Você consegue ser bênção na vida do outro. Já pensou? Que coisa doida? Você, com todas as suas sujeiras. Eu, com todas as minhas fraquezas e sujeiras, conseguimos ser bênçãos na vida dos outros. Isso é dom. Isso é dom espiritual. Além disso, o próprio Evangelho, a mensagem do Evangelho. Mas não são só essas coisas que nós recebemos que são ricas. Na verdade, tudo que nós recebemos mostra que nós não aguardamos a vinda do Senhor com pobreza. Num tempo em que brasileiros estão atrás de igrejas evangélicas que lhes dão dinheiro, nós ensinamos a eles, e podemos e devemos ensinar a eles, que o Senhor nos dá riquezas, mas não do jeito que eles estão pensando. Porque as riquezas que eles estão pensando aqui são segurança, e lembra que eu falei que segurança nessa vida é medo. Mas a Escritura trata de como nós recebemos riquezas. Nós temos riquezas e devemos desenvolvê-las. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, por mais que você se ache um crente
simples, um crente fuleira, como a gente dizia no passado, furreca, um pé rapado, um Zé Ninguém, você tem um conceito equivocado dos tesouros que Deus te deu. Equivocado. Deus te deu tesouros, os colocou na sua mão. Não importa se é 1 talento, 5 talentos, mas é muito dinheiro. E eu quero que você guarde isso, porque isso significa que o nosso Deus tem uma sabedoria que aos olhos do mundo é louca. Ele dá muito dinheiro na mão de gente como você. Olha só, muito dinheiro na mão de gente como você. Mas isso deve nos encorajar e despertar senso de responsabilidade. Segundo ponto que eu vejo aqui, que acho que vale enfatizar, é que Cristo não exige mais do que podemos fazer. Alguns que estão aqui podem dizer assim: pastor, eu gostaria de servir, mas assim eu não falo como o senhor fala, como os professores falam, eu não sei assim fazer coisa extraordinária. Não é interessante que um recebeu 5, outro 2, outro 1? Segundo a sua capacidade. Deus deu mais entendimento a uns do que a outros, mas Ele espera que a gente produza com aquilo que nós temos em mãos, segundo a sua capacidade. Deus nunca pede de você mais do que Ele te deu. Isso é uma coisa extraordinária. Você tem que entender isso, porque isso significa que quando você falha, é totalmente falha sua, nunca de Deus. Totalmente sua. Então você tem mais do que você precisa, e Ele só cobra aquilo que Ele te deu. Ele espera que você sirva em conformidade com o que você tem. E aí você tem exemplos na Escritura, de gente que serviu com mais dinheiro do que tinha. Por exemplo, os macedônios são citados por Paulo lá em 1 Coríntios. E é dito que eles deram acima de suas posses. Por isso que Paulo os cita como exemplo para os coríntios. Porque eles sim souberam usar de responsabilidade. Eles fizeram 5 talentos virar 10, 12 talvez. Eles fizeram além das suas posses. Mas Paulo não espera sempre isso dos crentes. Ele quer que nós dediquemos e entreguemos e nos doemos de acordo com aquilo que Deus nos deu. Então, se além das posses parece uma coisa assim utópica, o que eu estou te lembrando é que não só esse é um exemplo bíblico, mas dar proporcionalmente é um exemplo bíblico. Isso você pode fazer. Ninguém é privado de servir proporcionalmente. E é nisso que a Escritura se mostra sábia. Terceiro lugar, nós aguardamos sua vinda não com ócio, mas pronto serviço e certeza de lucro. O que eu quero dizer com isso? Com pronto serviço e certeza de lucro. É que nós lemos 2 Tessalonicenses 3 na liturgia, que é um texto que fala que as pessoas que aguardavam Jesus Cristo fizeram assim, né? Cruzaram os braços e não fizeram nada. Jesus está falando, não, você não entendeu. Enquanto eu vou e não volto, você é como servo que tem o meu dinheiro na mão. Faça bom uso dele. Sirva. Então nós não o aguardamos como ociosos. Nós o aguardamos com pronto serviço. Por que eu coloquei isso no slide, pronto serviço? Porque na descrição do primeiro servo diz assim: saiu imediatamente e foi fazer o dinheiro do seu senhor render. Saiu imediatamente. E aí sobre o segundo servo, no original fala assim, do mesmo modo, isto é, ele também saiu imediatamente. Não é interessante? A viagem ia ser longa. Eles podiam ficar esperando um tempinho lá na rede, não é? Mas não teve ociosidade. Saíram imediatamente. Esse senso de urgência de serviço é uma coisa que nós devíamos lembrar. A igreja de Cristo saiu a pregar o evangelho de Jesus Cristo não no 3º, no 7º século. Assim que Jesus subiu, o Espírito foi derramado. Então nós tínhamos que entender serviço assim. É sempre tempo de servir. E o serviço precisa ser urgente. E além de pronto serviço, certeza de lucro. Essa é uma coisa fantástica. Quando Paulo estava falando sobre escatologia em 1 Coríntios 15, ele estava falando sobre a ressurreição do corpo. O último verso do capítulo é assim: irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, quem investe dinheiro do Senhor sempre tem benefícios, sempre tem rentabilidade, sempre.
Investir nas coisas do Senhor sempre traz lucro. Sempre. É inevitável. Não há exceções. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por último, no juízo, privilégios serão magnificados e desonra será desmascarada e castigada. E aqui eu quero que você atente para o seguinte. Quando Jesus fala do juízo final, e a gente vai falar mais do juízo final no próximo domingo, a última mensagem. Mas agora eu preciso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o juízo é um momento em que tudo que estava escondido é trazido à tona. E aqueles que serviram com desprendimento, com prontidão, eles terão os seus privilégios magnificados. A ideia é que os verdadeiros discípulos, aqueles que tomaram o que Jesus lhes deu e investiram nas coisas do Senhor, eles não só vão receber um pouquinho, eles vão receber muito mais. O texto 2 vezes diz a mesma coisa para os 2 primeiros servos. Olha só, versículo 20 fala assim, 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. A ideia é, eu te dei 5 talentos, agora eu vou deixar você administrar muito mais. É a ideia de que o servo vai ser recompensado com privilégios de administração das coisas do Senhor em muito maior medida. E diz assim, venha e participe da alegria do seu Senhor. A ideia é que ele vai ser recebido em festividade. Vem cá na minha mesa. Participa comigo. Ele tem plena comunhão com o seu Senhor. Isso acontece com o primeiro servo, com o segundo servo. Isso significa que aqueles que servem de maneira correta ao Senhor, eles terão muito mais do que eles têm agora. Muito mais. Porque o Senhor derrama sem medida. Por outro lado, aquele que desonra, aquele que parece discípulo, que está entre nós, mas que não faz uso daquilo que recebeu do Senhor, esse é desmascarado no fim. Eu estou falando isso está entre nós porque eu quero que você compreenda que Jesus sempre falava para pessoas que estavam ali e faziam ao redor dele e aparentemente faziam parte do povo. Ele falou com judeus, por exemplo, que faziam parte do povo de Deus. O que aconteceu com eles? Diz que o reino foi retirado deles e foi dado a um povo que pudesse frutificar. Está em Mateus capítulo 21. A mesma coisa aconteceu lá atrás na história de Saul. Você lembra do rei Saul? Primeiro rei de Israel. Ele foi infiel ao Senhor. Diz o texto sagrado que o reino foi retirado dele e dado a Davi. Deus tinha feito isso outras vezes e ele fará isso de novo. Até o pouco que lhe foi dado vai ser tirado. Mas além de você perder privilégios, existe castigo. Então a palavra de Jesus não é macia. Ele fala de um castigo que traz desespero, terror, choro, ranger de dentes, a ideia de um lugar de grande tormento. O que eu quero que você compreenda é que Jesus Cristo, ele traz rendimento impressionante a quem investiu corretamente, mas ele também traz um castigo tristemente impressionante a quem negligenciou as suas orientações. Se você pensa que ser cristão e ser cético hoje em dia é oposto, você vai ver o que significa polos opostos no porvir. Lá a polaridade vai assumir uma proporção que você ainda não viu. Ainda não viu. Eu quero que a gente reflita sobre mais um ponto antes de algumas aplicações. Essa ideia de ter os privilégios magnificados vem a ideia bíblica de galardão, é uma palavra muito usada na Bíblia, e a gente tem, às vezes, curiosidade para saber mais sobre galardão. Então eu queria falar rapidamente sobre esse conceito, tá? A palavra galardão aparece várias vezes na Escritura, usada por Jesus, por Paulo, por João, Hebreus também usa, e não é tratada só de acordo com obras, mas de acordo com outras coisas, como por exemplo, Hebreus fala que a nossa confiança, ela tem grande galardão. Então a Escritura trabalha com galardão não só ligado a fazer o bem, no sentido de cuidar dos necessitados. Na maioria das mentes por aí, boas obras significa alguma caridade. Mas a Escritura trabalha boas obras de uma maneira muito mais ampla. Ela chama até a nossa confiança em Deus de um bom proceder, de boas obras. Então envolve sim socorrer quem está necessitado, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Bem, galardão então é um conceito que está na Escritura, mas a verdade é que nós não sabemos muita coisa sobre ele.
Por que eu digo que nós não sabemos muita coisa? Porque você já ouviu uma série de ideias, né? Tem gente que acha que é ficar perto de Jesus ou longe de Jesus. Tem gente que acha que é ter uma casa maior, casa menor. Né? Fala assim, quando eu estiver lá morando no porvir, eu vou ter fulano vai ter uma mansão, eu vou ter um casebre. Mas contanto que eu esteja lá, as brincadeiras são diversas, porque ninguém sabe o que é isso. Jesus nunca definiu o que é esse galardão. Mas tem algumas coisas que ele quer que a gente saiba. E é sobre elas que eu quero refletir. Primeiro, galardão parece inconsistente com salvação pela graça, não é? Você fala assim, mas espera aí, nós não somos salvos pela graça? Que é essa ideia de Jesus recompensar quem está no caminho dele? Mas ele também ensina o princípio de semeadura e colheita. Essa regra é trabalhada na Escritura. A ideia é, você vai colher o que você semeou. E essa parábola tem tudo a ver com isso. Você colher lá na frente aquilo que você semeou. E nós devíamos entender isso. Isso é verdadeiro da maneira como nós trabalhamos, como você investe o seu tempo, como você ama os seus queridos, como você educa os seus filhos, como você serve na igreja. Princípio de semeadura e colheita vale para todas essas situações. Você vai colher o que você semeou. A Escritura deixa isso muito claro e é importante que a gente aprenda. E isso vale tanto para recompensas quanto para castigo. Por exemplo, a Escritura fala de gradações de castigo para aqueles que tiveram maior exposição à verdade de Deus. Jesus Cristo passou por algumas cidades durante o seu tempo aqui na terra, em que ele fez milagres e as pessoas não creram. E ele falou, ai de vocês, porque se outras cidades aparentemente piores, como Sodoma, que a Escritura registra, havia homens que faziam coisas terríveis lá. Se Sodoma tivesse recebido e visto as coisas que vocês viram, talvez tivessem crido. Mas certamente eles receberão menor rigor no juízo do que vocês. Então veja só, a Escritura diz que quando nós temos exposição à palavra de Deus, ela nos faz mais responsáveis. E eu queria que você soubesse disso, porque você está numa igreja que procura pregar o Evangelho de maneira fiel. Isso pesa para mim também. Quanto mais nós recebemos, mais responsabilizados nós somos. E é importante que você se lembre disso. O princípio de semeadura e colheita está presente. Ele é bíblico. Aparece em 2 Coríntios, aparece em Gálatas, e nós temos que aprendê-lo. Agora, o que a Escritura fala sobre isso? Embora nós não saibamos o que seja galardão, nós sabemos que a recompensa nos encoraja a servir. É isso que eu quero dizer. A recompensa nos encoraja a servir. O que eu estou querendo dizer por isso é que Jesus Cristo, ele não fala do princípio de semeadura e colheita para te assustar somente. É para te encorajar. É para você saber que no Senhor o trabalho não é vão. É saber que Deus é galardoador dos que o buscam. De acordo com Hebreus 11:6, fé é crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isto é, Ele gosta de recompensar aqueles que seguem a Ele. Ele tem prazer nisso. Então, a ideia de galardão na Bíblia, embora a gente não precise e não deva elocubrar sobre o que é galardão, porque a Bíblia não diz, ela tem um princípio importante. Um princípio de fazer você entender a regra de semeadura e colheita, mas para te encorajar. E caso você ainda tenha dificuldades com a ideia de galardão, porque parece que não bate com graça, eu quero te dizer o seguinte: galardão não funciona de forma meritória. Deus não fica lá pagando o cheque porque eu fiz coisas para Ele. Ela na verdade está dentro de uma estrutura de graça, em que Deus presenteia-nos por fazer a nossa obrigação. Pais às vezes fazem isso com seus filhos. Eles dão presentes aos filhos por coisas que os filhos deviam sempre fazer. Eles agradam os filhos por razões que os filhos deviam fazer sem o interesse de ser agradados. A ideia de um pai que é galardoador dos seus filhos é de um pai que não paga o que nós merecemos, mas graciosamente nos dá recompensas por fazermos aquilo que a gente deveria fazer de qualquer jeito. Então galardão é um conceito muito interessante. Eu quero que você entenda que aqui Jesus Cristo quer nos estimular a esperar por essas coisas. Por isso eu quero encerrar com algumas aplicações. Eu falei que essa parábola nos ensina a como esperar, não é? Diz que o homem vai viajar um longo tempo e volta. Então o que a gente faz enquanto ele não volta? Eu tenho 5 lições e eu vou terminar com elas. Primeira coisa, remindo o tempo.
Como é que você e eu esperamos? Remindo o tempo. Eu digo isso porque a gente não sabe o tempo da vinda, não é? Se a gente não sabe, nós também não sabemos quando é que o Senhor vai nos ceifar. Alguns de nós aqui, talvez seremos levados muito antes do final dos seus dias. Isso acontece com a gente, e às vezes a gente é lembrado disso, em tristes velórios. E isso deveria fazer-nos entender que sempre é tempo de agir corretamente. Nunca podemos postergar aquilo que o Senhor nos ordena a fazer. Por isso nós temos que servir desprendidamente. E eu queria que você compreendesse isso e assumisse isso como verdadeiro. Isso costuma ficar mais claro no finalzinho da nossa vida. É uma pena, não é? É porque no finalzinho da nossa vida a gente tem uma noção mais clara de que o tempo está acabando. Quem é jovem, infelizmente, cai na tolice de achar que ainda tem muito tempo para viver. Esse é um problema de jovem. Ele ainda é tolo. Ele precisa amadurecer e saber que a sua vida pode ser ceifada assim, ó. Por isso, viver remindo o tempo é honroso ao nosso Senhor Jesus. Segunda maneira, como esperar? Servindo o próximo. Eu quero destacar isso que eu já falei durante a mensagem, mas eu quero destacar de outra maneira. É o seguinte, tudo que nós temos, inclusive aquilo que a gente diz que nós conquistamos com o nosso trabalho, por exemplo, o nosso dinheiro e bens, não são para nós. Paulo lá em 1 Coríntios 4 fala assim, o que você tem que você não recebeu? Por isso que quando a gente entrega o dízimo na igreja, a gente devolve o dízimo, a gente diz. Porque na verdade não é meu. Deus me deixou ficar com 90%. Isso veio dele, se veio dele, então eu devolvo para ele. Esse conceito, embora ele seja bonito, e eu tenho quase certeza que a maioria aqui concorda. Tem um monte de gente falando assim, ó. Na prática, como é difícil a gente abrir mão do nosso dinheiro. Como é difícil. Como nós somos apegados às coisas nossas. Nós esquecemos que o nosso talento não é nosso. Veio do homem rico que nos deixou coisas. Por isso eu queria que você entendesse que serviço ao próximo não é só serviço para com a sua família. Você pode dizer, não pastor, eu não me importo com as coisas que eu tenho. Para mim o importante é que minha esposa e meus filhos tenham. Ah, cara desprendido, nada. Quando Jesus vai falar do próximo, ele pega uns exemplos bem ruins, tipo assim, samaritano. Gente que você não gosta. Para dizer, esse é o seu próximo. É assim. Ele não pegava assim, gente boa, sua família querida. Não. Ele pegava assim, aquele tipo de gente que você falava, não aguenta essa pessoa. Pois não é curioso que Deus te coloca perto de gente que nem sempre é agradável? E são esses que você tem que servir. Eu queria que você compreendesse uma coisa, isso aqui eu já disse antes em outras mensagens, mas é importante eu enfatizar agora. A razão de eu estar falando de serviço nessa mensagem hoje, é porque visão escatológica não tira os nossos olhos dessa vida. É o contrário. Dá perspectiva correta a essa vida. Isto é, saber o que vai acontecer lá molda a maneira como eu sirvo aqui. Tem muita gente que fala assim, esse negócio de ficar pensando no céu, ou no porvir, tal. Esquece, a igreja esquece de fazer a sua missão aqui na terra. Mentira. Quem tem perspectiva das coisas do porvir, molda a maneira como age aqui. É por isso que nós precisamos falar da importância de servir o próximo. Enquanto servimos o próximo, anunciamos o reino. O que é anunciar o reino? Jesus Cristo falou sobre pregar o evangelho, sobre fazer discípulos, e esse é o cerne da nossa missão. E eu queria que você comprasse isso, porque eu e você somos tentados a fazer pouco nisso aqui. E eu acho que existe uma razão, é porque o reino não é tão visível assim. Até os discípulos perguntaram, onde é que está o reino? E Jesus falou, o reino está dentro de vós. As pessoas que estão ao seu redor, elas não enxergam o reino. Por que você tem que anunciar o reino? Porque você é um dos poucos que conhece o rei. Você conhece o rei. Um dia você não recebeu talentos da mão dele? Antes dele viajar? Você conhece o rei. Portanto, eu gostaria que você compreendesse que se você acredita que você é cristão, se você professa que você é cristão, é imprescindível que você seja um anunciador do reino. E se você não é, há uma boa chance de você não ser um cristão genuíno. Uma boa chance de você não ser um cristão genuíno. Todo cristão genuíno tem que ser um anunciador do reino. Mas não só anunciamos o reino, nós observamos o crescimento do reino. Eu queria que você desse uma olhada ao seu redor agora. Quem está aqui nessa igreja desde o início, você lembra, ontem eu tive o privilégio de voltar à chácara onde nós começamos.
E desse tamanhozinho aqui, ó. E cabia a igreja inteira lá dentro. Olha pra gente hoje. Mas talvez chegue um dia em que a nossa igreja dê uma estagnada. Pode ser. E a gente fique triste. Mas eu quero que você entenda que a igreja nunca para de crescer. Só dá uma olhada fora daqui. Porque Deus pode mudar o lugar, mas Ele sempre faz o seu reino crescer. Sempre. Eu quero que você entenda isso. Esse é o encorajamento que Deus te dá. Investir nas coisas dele vale a pena, porque o reino sempre cresce. E por último, nós aguardamos a recompensa. Isto é, a gente serve sabendo que, mesmo que a gente perca muita coisa aqui, a gente vai ganhar muita coisa lá. Jesus falou mesmo, quem perde a sua mãe, o seu irmão, quem abre mão dessas coisas aqui, vai ganhar 100 vezes mais irmãos, mães, assim. Ele estimulou a gente a pensar assim. Eu quero que você compreenda que isso não é errado. Servir pensando em recompensa não é antibíblico. Deus pede para você fazer isso, mas que seja a recompensa que Ele reserva para você. Ele ordena que você busque essas coisas, que você o sirva, não querendo nada em troca. Nós temos que desejar o que Ele nos tem para dar, porque essa é a sua glória. Então eu o sirvo não só pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me dar. Esse é um estímulo bíblico e nós temos que guardar isso. Portanto, como esperar? Remindo o tempo, servindo o próximo, anunciando o reino, observando o crescimento desse reino e aguardando a recompensa. Se nós ponderarmos sobre isso essa semana, eu creio que isso pode mudar a maneira de nós servirmos o próximo. E a minha último clamor antes de orar é que você comece a pensar em como é que você tem servido as pessoas ao seu redor. Começar da igreja, mas não só dentro da igreja, também fora da igreja. Mas pense dentro da igreja. Pense na maneira como você serve os outros e observe se você realmente tem servido os outros de forma desprendida, abnegada, se você tem se desgastado nisso. Eu tenho uma impressão de que você vai dizer, não, pastor. Então ore comigo agora. Uma pena que você não tem investido bem os talentos que Deus colocou na sua mão. Gostaria que você fizesse. Por isso eu vou orar por você e por mim. Feche seus olhos. Senhor, recebemos muitas coisas de Ti. E no entanto, nem sempre nós trabalhamos com propriedade, com adequação, com um espírito abnegado. Nós temos falhado porque muitas coisas que nós temos são só para o nosso deleite, só para a nossa alegria. Nós temos esquecido de que, enquanto nós aguardamos a volta do Teu Filho Jesus, nós temos que participar do serviço alheio. Nós temos que observar o crescimento que o Senhor opera no reino. Nós temos que anunciá-lo para todo canto da terra. E tudo isso tem sido feito por nós de forma muito tímida ainda, Senhor. Por isso eu quero convocar os meus irmãos e a mim também, para que nós nos arrependamos nessa manhã. E peçamos que o Senhor renove em nós vigor e essa perspectiva escatológica. Que a gente se lembre de como se portar, para que nós não sejamos achados como aquele terceiro servo, medroso e com um conceito equivocado do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos nesta manhã. Faz-nos aguardar a Tua vinda, servindo conforme os talentos que recebemos. Oramos em nome de Cristo. Amém.